Nessa semana a gente tem a Lua transitando pelos signos de Peixes, Áries e Touro, nos mostrando que chegou o momento de fechar ciclos, ter coragem para iniciar novas jornadas e entendendo que essa jornada, esse novo projeto, essa nova caminhada, ela precisa nos trazer força, base e sustentação. No final da semana a gente também tem o Sol ingressando no signo de Libra, mas antes disso, no meio do caminho, temos um eclipse lunar. E é sobre isso, tudo isso, que a gente conversa nesse vídeo. Olá, sejam todos bem-vindos ao Religar Astrologia. Muito prazer, eu sou a Roberta. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as principais movimentações astrológicas do período que vai de 16 até 22 de setembro de 2024. Se você gostar desse vídeo, fique à vontade para deixar seu like, fique à vontade também para compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar aqui abaixo os seus comentários. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, você também pode se inscrever, só não se esqueça de ativar as notificações, porque aí sempre que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu já falei bastante sobre esse eclipse num vídeo específico, inclusive eu vou deixar o card dele aqui, né, ou no final desse vídeo, mas também na descrição do vídeo aqui abaixo. Por quê? Bom, o que a gente precisa ter em mente? Eclipse lunar, né? E um eclipse que acontece no signo de Peixes, um eclipse que acontece com a Lua conjunta Netuno, com certeza esse é um evento astrológico que vai mexer demais com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas também com a nossa intuição, tá? É um período excelente para a gente fazer aquela limpeza emocional e também uma limpeza espiritual. Seja com uma meditação, seja com uma prática que você quiser, só não surta muito com essa papagaiada de portal disso, portal daquilo, tá? Mas assim, em outros aspectos, eu acho bem interessante, né, para aqueles que têm ali um caminho espiritual bem firmado, uma filosofia espiritual bem firmada, para que você faça as suas conexões, para que você faça as suas meditações, as suas orações do jeito que você quiser. E o trânsito da Lua pelos signos de Peixes, Áries e Touro, ele pode jogar um foco emocional, né, naquelas questões que a gente inconscientemente ou conscientemente, né, a gente vai passar a ter consciência sobre quais questões a gente precisa finalizar na nossa vida, né, mas sempre com uma motivação emocional. O que a gente precisa se libertar, do que a gente precisa se libertar, qual ciclo a gente precisa fechar, quais a gente precisa ter coragem para iniciar, onde estão os nossos apegos, onde está a nossa teimosia, para que a gente consiga reorganizar a nossa vida a partir dali. Mas eu percebo que todas as motivações, elas vêm muito do lado emocional. A gente vai ser mexido e remexido emocionalmente com uma intensidade muito grande. Só que cada um de nós vai passar por essa experiência de uma maneira diferente. Por quê? Porque tudo vai depender de onde a gente tem esses eixos no nosso mapa. Então, quando a Lua estiver transitando ali por Peixes e que formar o eclipse, então esse eixo Peixes e Virgem, ele vai ser afetado. Quando ele chegar no signo de Áries, né, quando a Lua chegar no signo de Áries, onde a gente vai precisar entender onde está a nossa coragem, onde a gente vai buscar a nossa coragem para começar, para iniciar algo, mas ali também a gente ativa o eixo Áries e Libra, ou seja, tá, eu preciso começar, eu preciso iniciar, mas quem está comigo e quem não está? Até que ponto as minhas necessidades individuais elas serão contempladas em detrimento de uma parceria, né? Quando a Lua chegar no signo de Touro, ok, o que eu firmo, o que eu estabilizo, o que eu mantenho na minha vida, mas do que eu preciso me libertar? Onde está a minha teimosia? O que eu preciso transformar? Então perceba que a gente tem todos os signos. Então não é sobre, o meu signo é esse, o meu signo é aquele, porque não sei o que. Gente, a gente tem todos eles, tá? E cada planeta, e cada planeta que a gente tem, principalmente os planetas pessoais, eles estão numa determinada área da nossa vida, tá? Então, assim, o nosso Sol, ele expressa para o mundo, né? É pelo Sol que a gente expressa as nossas vontades, o nosso desejo, o nosso brilho pessoal.
é do signo que está o nosso Sol que a gente tem ali o nosso magnetismo, o nosso poder de atração. É por ele que a gente se afirma, se autoafirma, tá? Essa energia, ela é captada, ela é matizada, ela é coagulada pela Lua, que se manifesta através do signo ascendente. Então a gente precisa ter o teu entendimento. O teu mapa astrológico é o teu manual de instruções aqui nesse mundo. O teu mapa astrológico, ele é um caminho de descoberta de si mesmo. Então, assim, é muito difícil você ter um autoconhecimento sem saber exatamente como funciona a tua mente, as tuas emoções, qual é o teu modus operandi diante da vida, em que momento você emperra, em que momento você empaca, por que você emperra, por que você empaca, onde está a tua força, onde estão as tuas vulnerabilidades, entende? Então entenda que o mapa astral, ele está para muito além do teu signo. Você é muito mais do que, o meu signo é isso ou é aquele. Não, você está para muito além disso. E eu tô falando tudo isso só para que você entenda melhor como toda essa movimentação dos astros no céu, como que elas te influenciam. Então, Mercúrio tá no signo XPTO. Não, mas eu não sou desse signo. Para com isso, tá? Porque ali tá dizendo a maneira como a tua energia mental vai funcionar quando Mercúrio ele é magnetizado pela energia daquele signo, pelos aspectos que ele forma. É a partir dali que a nossa mente ela é afetada, né, de uma certa forma, e isso acaba influenciando na maneira como a gente interage com os demais, com o nosso aprendizado, com as nossas dificuldades de comunicação ou de aprendizado, os nossos deslocamentos. Então entenda que a coisa é muito maior do que um simples horóscopo, tá certo? Bom, mas vamos lá, vamos entender aqui, eu vou olhar aqui pro mapa, né, pra gente poder entender como é que vai ser a movimentação dessa semana. Mas antes, gente, queria pedir desculpas para vocês. No vídeo do eclipse, né, eu falei que o Sol formava quincúncio com Plutão e com Urano. Não, gente, é trígono, não é quincúncio, é trígono. Vocês sabem, eu falo no vídeo, eu estava bem alterada naquele dia, eu estava irritada com algumas coisas, mas enfim, já passou. Aí quando eu olhei, eu falei, gente, não, isso aqui não é um quincúncio, isso aqui é um trígono, Roberto, você tá louca? Enfim, mas vamos lá. Bom, conforme a gente conversou no vídeo do eclipse, né, quando a Lua estiver transitando pelo signo de Peixes, né, e ela entrou no signo de Peixes nesse final de semana, inicialmente ela vai se encontrar com Saturno, depois ela forma conjunção com Netuno, aí ela vai formar sexto com Plutão, vai formar sexto com Urano, depois ela saindo, né, do signo de Peixes, ela vai se encontrar com a estrela Chet, depois ela entra no signo de Áries. Bom, vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro, quando a Lua se encontra com Saturno, né, a Lua e Saturno, eles têm naturezas muito distintas, né? Eles têm uma maneira de funcionar muito diferente e eles regem planetas que estão em lados opostos, em eixos opostos, perceba, eixos opostos. Então, Saturno é o regente de Capricórnio, a Lua é o regente de Câncer, que são signos opostos e complementares. E quando esses dois estão trabalhando juntos, eles trazem para a gente, primeiro, ali um ajuda o outro, um auxilia o outro, né? Então, Saturno ele dá para a Lua uma espécie de lucidez emocional, tá? Uma clareza emocional. É como se razão e emoção eles andassem juntos, um colaborasse com o outro, né? Você não fica nem tão rígido demais, mas também não fica tão emocional demais. É como se Saturno ele trouxesse para a Lua um aterramento, né? Para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Ele bota o pé no chão um pouquinho, tudo bem, essa divagação toda, esse excesso de abstração, mas bota o pezinho no chão. Então, esse posicionamento também pode nos ajudar no sentido da gente conseguir colocar alguns limites, da gente impor alguns limites, da gente também entender quais são os nossos limites emocionais, tá? Só que eu acredito que esse entendimento ele dura pouco. Por quê? Porque logo na sequência a Lua vai caminhando e puf, encontra com Netuno. Netuno, assim como a Lua, né, regem signos de água. Netuno rege Peixes, a Lua rege Câncer. E ali a gente tem tanto a possibilidade, né, de um entendimento maior sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Ali a gente fica muito sensível
Netuno com a Lua em conjunto no signo de Peixes dá para o ser humano uma sensibilidade muito grande. Então, é aquele momento onde qualquer coisinha nos afeta, qualquer coisinha nos melindra. E a Lua em conjunção com o Netuno, ela vai formar um sexto com Plutão, que é outro planeta que rege o signo de Escorpião, ou seja, um outro signo de água. Só que ali a gente está falando de uma profundeza, de uma intensidade emocional muito grande. Então, a gente tanto pode ter, nesse momento, né, onde a gente tem Lua, Netuno e Plutão trabalhando juntos, uma profundidade emocional muito grande, uma intensidade emocional muito grande. Isso pode trazer para a gente, sim, um poder de transformação, de regeneração emocional e psíquica, uma vez que essa galera está trabalhando ali num aspecto positivo, num aspecto favorável. Mas eu sempre costumo falar, tá, tudo bem, não adianta o aspecto estar positivo, estar favorável no céu, se quem está sendo impactado por aquela energia está todo desorganizado. Então, esse posicionamento de Sol, de Lua, Netuno em sextil com Plutão, tanto pode trazer para a gente esse entendimento, esse poder de regeneração, esse poder de transformação, como também pode trazer à tona um lodo emocional, um lado sombrio das nossas emoções, um lado hediondo do ser humano, né, que faz com que ele meta os pés pelas mãos e faça um monte de bobagem. A gente também conversou no vídeo do eclipse que esse posicionamento todo também poderia nos trazer algumas questões meteorológicas, como alagamento, enfim. Eu estava vendo o noticiário, que agora eu só vejo noticiário 2 ou 3 vezes na semana no máximo, que é para não pirar, né, gente? E eu estava vendo que em alguns lugares do planeta a gente tem esse problema de alagamento, um bombeiro que morreu afogado, acho que na Ásia, ou não sei se foi na Europa, enfim. A gente tem alagamentos em vários lugares, né? Não necessariamente no sul, como eu falei no vídeo. Então tem essa possibilidade. Então evite ao máximo entrar no mar, cuidado com rios. Se você está num lugar que está chovendo muito, que tem alagamento, que tem possibilidade de inundação, estourou represa não sei onde, gente, cuidado, não brinca, porque assim, tá bem favorável para acidentes envolvendo águas, morte por afogamento, naufrágio, enfim, tudo isso deve estar no nosso radar. A gente precisa ter cuidado com essas questões, tá? Bom, vamos lá. Mas a gente também tem a possibilidade, né, de uma conexão espiritual muito forte durante esse período. A gente também vai ter Sol, Urano e Plutão, né, em trígono. Só que todos eles estão em signos de terra. E assim, nesse momento, né, signo de terra, ele fala muito do quê? Da ação, né? Da realização, mas também do estruturar. Então a gente tem Plutão em Capricórnio, a gente tem Sol no signo de Virgem, a gente tem Urano no signo de Touro, né? Capricórnio é um signo de terra cardinal, ou seja, é aquilo que eu realizo, é aquele que eu materializo, mas que eu tenho uma iniciativa para realizar, para materializar, para estruturar. O signo de Touro, aquilo que eu iniciei com Capricórnio, eu estabilizo, eu firmo, eu mantenho, eu estruturo com Touro. No signo de Virgem, eu vou ver o que não está legal, o que não está bacana, eu vou reorganizar, eu vou reestruturar. Ali eu tenho o senso crítico para poder entender, né, aquela questão pragmática. Não, isso aqui não está legal, isso aqui está bom, então vamos mudar, vamos estruturar. Então, quando esses três camaradas estão trabalhando juntos em signos de terra, é a pessoa olhar para a própria vida, ela tem uma clareza, ela tem uma lucidez, ela tem um entendimento do que é apego, do que é teimosia, do que precisa ser reestruturado para que a gente possa mudar, transformar, a gente ter aquela coragem para inovar, para sair do mais do mesmo, com o entendimento de que a gente não vai ter resultado diferente, fazendo sempre a mesma coisa, da mesma forma, por puro apego, por pura preguiça, por pura acomodação. Então pode ser que em algum momento a gente seja remexido, a gente seja revirado ali dentro das nossas entranhas emocionais, psíquicas, para que a gente mude, para que a gente transforme aquilo que não está legal. E por que eu não estou colocando a coisa dia a dia, né? Ah, na segunda vai ser assim, na terça vai ser assim, porque são aspectos grandes
que envolvem planetas lentos, um ou outro que se movimenta um pouco mais rápido, mas ainda que ele se movimente pelo zodíaco, ele vai carregar pelos signos por onde transitar essa energia, tá? Então, esses são aspectos que nos provocam sentimentos, emoções, intuições e ideias que vão nos acompanhar pelos próximos dias. Então não se prenda muito a essa questão de na segunda vai ser assim, na terça vai ser assada, na quarta vai ser cozido, na sexta vai ser ensopado. Não. Eu acredito que esses são sentimentos, intuições, aspectos que vão nos acompanhar ao longo da semana. A questão também, aqui ó, cadê? Mercúrio, gente. Tem uma parada aqui de Mercúrio. Sim. Mercúrio, ele vai formar uma oposição com Saturno. Mercúrio, como eu falei, é a nossa mente, né? A nossa capacidade de aprender, de entender ou não as coisas. Então, Mercúrio em oposição a Saturno pode nos jogar num pensamento onde a gente só foca nos problemas, onde a gente só foca nas questões que podem dar errado, onde a gente começa a entender que a gente não é capaz, a gente não consegue, a gente olha muito para aquilo que a gente pode fazer de errado e acaba travando e acaba empacando, tá? Pode ser também que a gente tenha dificuldade na comunicação com algumas pessoas e também uma dificuldade no entendimento de algumas questões. Então é que a gente pode tomar cuidado o quê? Com discussão, com briga, principalmente com pessoas que exerçam uma certa autoridade. Sempre vai ter aquela pessoa, mas não sei o quê, isso é uma, como é que a pessoa falou? Então quer dizer que você está dizendo que a gente tem que abaixar a cabeça para o opressor. Gente, pensamento de adolescente, né? Eu acho o seguinte, quando a gente não está bem com a gente, para que tu vai arrumar um embate com outra pessoa? Às vezes não é o momento. Claro, se você precisar se libertar, que o faça, mas que você faça de uma maneira melhor estruturada, né? Às vezes sim, a gente precisa bater de frente, a gente precisa ser transgressor, às vezes a gente precisa surpreender, às vezes a gente precisa de um ato de rebeldia, mas se você ainda não tem um entendimento muito claro de como você vai fazer, né? Qual é o teu plano A, qual é o teu plano B, como é que você lida com todas essas questões, o ideal é que você primeiro se organize na sua mente, se organize nas suas emoções para que você não meta os pés pelas mãos. Se você está bem com tudo isso, se você está tranquilo e se você está pronto, está pronta para pagar o boleto, né, para bancar aquilo que vier como consequência, ok. Caso contrário, é você tentar entender, porque Netuno também rege os nossos medos, né? E esse Mercúrio em oposição a Saturno, isso pode tornar esses medos muito maiores. Então a gente pode começar a ter aquela sensação de incapacidade. É você parar e falar, peraí, mas será que o bicho é tão grande assim quanto parece? Né? Será que eu sou tão incompetente assim? Ok. Por que pode dar errado? Qual é a informação que está me faltando? Vai correr atrás da informação, vai se estruturar, vai se organizar para quando você tiver que tomar a tua atitude, você está bem calçado. A questão também é que a Lua ela vai ingressar, ela vai passar pelo signo de Áries. A gente tem a Lua em Áries e Marte no signo de Câncer, ou seja, está um na casa do outro, né? Então isso também pode trazer para a gente algum tipo de instabilidade emocional, uma certa ansiedade. A gente pode ter a tendência a brigar por qualquer coisinha, a explodir por qualquer coisinha. O nosso emocional ferve com muita facilidade. Então a gente precisa também ter um cuidado com as nossas emoções em relação àquilo que nos afeta, tá? O signo de Câncer, ele fala muito sobre as mágoas, os ressentimentos, aquilo que a gente guarda, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com questões ligadas à nossa família, brigas em família, que é uma coisa que costuma desestruturar o ser humano. Se você tiver que acertar algumas arestas, se você tiver que fechar alguns ciclos, se você tiver que colocar um ponto final em algumas questões, o ideal é que você não o faça no calor das emoções. Porque esse Netuno, ele tira um pouco da clareza, ele tira um pouco da lucidez, ele não deixa que a gente enxergue as coisas como elas realmente são. E isso pode confundir o nosso entendimento, tá? Então o ideal é que a gente evite, se você puder evitar algumas resoluções essa semana, mas se elas forem inevitáveis, que você
Evite fazê-las no calor das emoções, na base da briga, da discussão, para que você não perca a medida, para que você não erre na mão e você não tenha nenhum tipo de atitude que você vá se arrepender lá na frente, tá? É claro, finalizações são importantes, são necessárias, mas que a gente não faça com o emocional fervendo, sabe? Com total falta de clareza, com total falta de lucidez. Bom, vamos lá. Qual é um outro aspecto interessante também? Assim, a gente tem nessa segunda-feira Vênus formando um trígono muito bacana com Júpiter, tá? Então, esse é um posicionamento que favorece o quê? Primeiro, a gente se harmonizar com as pessoas, um pedido de desculpas, uma conversa esclarecedora, novas alianças, novas parcerias, novos relacionamentos, ou a gente conseguir se harmonizar com as parcerias que a gente já tem, com os relacionamentos que a gente já tem. É um posicionamento que ajuda também bastante nas parcerias de negócio. Aquilo que você começa nesse período tem chance de prosperar, tem chance de ser algo bacana, tem chance de ser algo legal. No final da semana, né, no domingo, a gente tem o Sol ingressando no signo de Libra, né? E o Sol ingressando no signo de Libra, a gente tem o início da primavera, ou seja, muda toda a energia do planeta, muda toda a temática. Enfim, Beto Guedes costumava dizer que quando entrar, quando entrar setembro, a boa nova vai se espalhar pelos campos. Eu acho que essa boa nova pode se espalhar pelos campos? Ela pode, é possível, tá? Mas tudo vai depender de cada um de nós. Coletivamente, a gente sabe que o negócio vai estar complicado. Dentro do signo de Libra, a gente vai ter também um outro eclipse que vai acontecer no dia 2 de outubro. Eu falei sobre ele no vídeo da Lua Nova em Virgem, né, quando eu estava falando do mês de Elul, de Rosh Hashanah, enfim. Mas eu vou fazer o seguinte, como o Sol vai entrar em Libra no domingo, eu vou fazer um vídeo específico sobre ele, né, sobre a temporada de Libra, sobre o eclipse, sobre como essa energia pode nos afetar, né, para a gente poder entender como é que a gente se reorganiza emocionalmente, tá certo? Bom, eu sugiro que você, se você ainda não viu o vídeo do eclipse, que você assista, porque eu acredito que esse vídeo, ele meio que complementa um pouquinho o outro no entendimento de como a nossa mente, os nossos sentimentos podem nos afetar e como a gente pode lidar com tudo isso ao longo dessa semana, tá? Então, assim, a semana ela não é feita só do eclipse, mas eu acredito que essa energia, ela pode nos impactar muito profunda e muito intensamente, tá certo? Bom, espero poder ter sido uma contribuição válida para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos se você achar que ele é interessante. Um beijo grande e a gente se vê na próxima segunda.